Estudo online da obra O Alienista, sejam bem-vindos novamente. Nesta aula, vamos ver que a cidade de Itaguaí vai sair da defesa e vai para o ataque. Itaguaí vai tirar do mais profundo do seu peito uma voz de revolta contra o alienista, o Simão Bacamarte. O alienista é um termo da medicina que se refere ao médico que cuida dos loucos e o alienado é o louco. A loucura esteve sempre presente na história humana. Sempre foi percebida, nem sempre compreendida. Aqui, um quadro do século XV. E a gente vê a cirurgia sendo feita em um paciente, que era um louco, e a cirurgia era para fazer extração de pedras. Se acreditava que a loucura era originada por pedras que cresciam no cérebro da pessoa, e era necessário retirá-las. Para se referir a um louco, há também a expressão lunático. Você já parou para pensar de onde vem essa palavra, lunático? Sim, vem da lua. Luna, em latim, significa lua. Então, o lunático é aquele que sofre influência da lua, muda de comportamento conforme a estação da lua. Se é lua cheia, ele se comporta de uma maneira. Se é lua crescente, se comporta de outra maneira. Daí ser um maluco. Mania é também uma palavra que conhecemos e utilizamos com certa frequência, e ela vem do idioma grego e significa loucura. Bom, mas sobre o que é esse livro O Alienista? A gente percebe que nenhum dos personagens ali tem autoconsciência. Ninguém ali consegue ter clareza sobre o que sente, sobre o que faz. Ninguém consegue justificar o seu comportamento. Por exemplo, por que um adolescente fica tantas horas, 12 horas até, diante de um videogame? Porque ele ainda não viu claramente a que se dedicar? Porque ele não consegue dominar o seu impulso? Por que um garoto que tirou uma nota ruim numa prova da escola fica mal-humorado? Então ele começa a tratar mal seus amigos, chega em casa, trata com rispidez e grosseria sua mãe, até que uma pessoa, amiga desse adolescente, fala: você está agindo assim porque você tirou uma nota ruim. E ele toma consciência desse seu comportamento e aí pode mudar. Isso é autoconsciência, pensar antes de agir. Mas nem sempre é possível fazer isso. Ou nem sempre é fácil. Existe uma história interessante sobre a autoconsciência. Um samurai vai até um monge que é muito sábio e o samurai pergunta: o que é o inferno? E o que é o céu? O monge olha para o samurai e fala: você não passa de um guerreiro, um rústico sem instrução. Eu não vou desperdiçar, eu não vou perder meu tempo com um bruto como você, uma pessoa da sua laia. O samurai fica extremamente irritado, cede à ira e fala: eu vou te matar por causa dessa sua resposta. Aí o monge olha para o samurai e fala: isso é o inferno. O samurai entende muito bem o que aconteceu, que ele foi dominado por um sentimento e começa a agradecer, muda totalmente de humor. O monge olha para ele e fala: isso é o céu. Essa história é para ilustrar que nem sempre nós conseguimos ver e visualizar por quais sentimentos nós somos guiados. E isso vai acontecer muito com os personagens do livro. O capítulo 5 é intitulado O Terror. Simão Bacamarte, o alienista, começa a prender as pessoas em seu hospício, a Casa Verde. E essas prisões começam a ser tão frequentes como um tic-tac do relógio. Mais de 20 pessoas, sem nenhuma explicação detalhada. E 2 ou 3 pessoas, dessas 20, pessoas de consideração,
Itaguaí se vê na mão desse homem. Mas com o tempo surge um princípio de contestação. Um personagem anônimo vai dizer: a Casa Verde é um cárcere privado, ou seja, é um cárcere de Simão Bacamarte. Ele põe ali quem ele quer. Mas a revolta é apagada, ela não ganha força. O tempo vai passando e chega a Dona Evarista. Ela estava no Rio de Janeiro e o reencontro entre os dois, marido e mulher, Simão Bacamarte e Dona Evarista, revela muito sobre o caráter do alienista, do Simão Bacamarte. Enquanto ela vai até o marido correndo, com alegria, e abraça, Simão Bacamarte fica parado, gélido, glacial, sem nenhuma expressão de contentamento. Mas nem tudo pode ser ocasião para a vontade do Simão Bacamarte, para a vontade de aprisionar a todos que ele queira. Começam a surgir alguns suspiros de revolta. Não são gritos na rua, porque as pessoas ainda têm medo, mas nas casas eles começam a falar: devemos acabar com isto. Abaixo a tirania do Simão. Ele não pode continuar. E nesse tempo de crise surge um líder, Porfírio, o Barbeiro. A revolta ganha corpo e Porfírio se mostra um líder audaz, corajoso. São 30 revoltosos inicialmente, mas esse número logo se modifica e cresce para 300. E começa a surgir no Porfírio uma ambição. Se ele é tão ouvido pelas massas, por que não se tornar o primeiro, a pessoa mais importante de Itaguaí? Essa é sua ambição. A próxima etapa da revolta é conseguir a cabeça de Simão Bacamarte. O grupo sai pelas ruas gritando: morra Simão Bacamarte, se dirigem e chegam à casa do alienista. Vejamos como foi o diálogo entre o Porfírio e Simão Bacamarte. Diz Simão: direi pouco, ou até não direi nada se for preciso. Desejo saber primeiro o que pedis. Não pedimos nada, ordenamos que a Casa Verde seja demolida. Não entendo. Entendeis bem, tirano. Queremos dar liberdade às vítimas do vosso ódio, ganância. Meus senhores, a ciência é coisa séria e merece ser tratada com seriedade. Não dou razão dos meus atos de alienista a ninguém, salvo aos mestres e a Deus. Se quereis emendar a administração da Casa Verde, estou pronto a ouvir-vos. Mas se exigis que me negue a mim mesmo, não ganhareis nada. Então Simão Bacamarte se contrapõe a Porfírio com força. Os revoltosos ficam assombrados perante a resposta segura e firme de Simão Bacamarte e ficam numa espécie de inação, ou seja, não sabem como agir. A decisão tomada então é sair dali e se dirigir à Casa Verde, ao hospício, e derrubar, destruir esse que tem sido o flagelo de Itaguaí, o castigo de Itaguaí, o hospício. Mas no caminho, na rua, algo inesperado acontece. Um corpo de dragões, ou seja, um grupo de soldados, os dragões são soldados à época, estão ali e enfrentam os revoltosos, os canjicas. Há uma luta árdua entre esses dois grupos e os dragões estão vencendo, mas por alguma razão, alguns desses soldados mudam de lado e passam a lutar do lado do Porfírio. E isso é a vitória do Porfírio. Ele vence, e não somente isso, agora tem um acréscimo na sua força militar, ele ganhou uma força. O que ele vai fazer com isso? Vocês lembram, ele tem o desejo de se tornar o número 1 de Itaguaí, então ele vai à Câmara dos Vereadores e toma a Câmara. O que significa isso? Ele manda prender todos os vereadores e se autoproclama protetor de Itaguaí.
Enquanto isso, o Simão Bacamarte continua com as suas prisões, as pessoas ainda são levadas à Casa Verde, mas surgiu uma esperança. E as famílias da cidade começam a abençoar o nome do Porfírio, porque as famílias querem se ver livre desse que elas acham que é um terrível médico, um terrível alienista, o Simão Bacamarte.